Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série de entrevistas conhecendo a cidade de Paris e os personagens que marcaram a história da cidade. E nesse episódio nós vamos conhecer l'Église de la Madeleine. Se você ainda não me conhece, eu sou o Ivo, eu sou guia de turismo credenciado pelo Ministério da Cultura da França. Gente, esse episódio que vai estar muito legal tem duas partes. Na primeira parte eu vou te contar a história da igreja, todo o histórico dela, os personagens importantes e por que a gente tem uma igreja dedicada a Maria Madalena bem no meio de Paris. Na segunda parte nós vamos conhecer então dois personagens brasileiros que também marcaram a história de Paris e tem tudo a ver com l'Église de la Madeleine. Vocês vão ver que incríveis e vocês têm que conhecê-los. Então vem comigo, a gente vai entrar agora na igreja para eu te mostrar cada um desses cantinhos e segredos que ela esconde. Vem comigo para você ver. Hoje vamos conhecer uma das igrejas mais surpreendentes de Paris. A Igreja de la Madeleine. À primeira vista, muitas pessoas sequer acreditam que se trata de uma igreja, sem torres, sem campanário e cercada por uma impressionante colunata. Ela lembra muito mais um templo da Roma Antiga do que uma igreja cristã tradicional. Mas essa aparência singular é justamente o reflexo de uma história igualmente extraordinária. A Igreja da Madalena começa em 1764, durante o reinado de Luís XV. Naquele local, existia uma antiga igreja dedicada a Santa Maria Madalena, mas o crescimento do bairro tornou necessária a construção de um novo edifício. O projeto começou sob a direção do arquiteto Pierre Contant d'Ivry e foi posteriormente retomado por Guillaume Martin Couture. Porém, a Revolução Francesa de 1789 interrompeu as obras. Durante décadas, ninguém sabia exatamente qual seria o destino do edifício inacabado. Foram propostas diversas utilizações: biblioteca pública, bolsa de comércio, ópera e até mercado. Em 1806, Napoleão Bonaparte decidiu transformá-lo em um templo da glória dedicado aos soldados de la Grande Armée, o seu exército. Por isso, encarregou o arquiteto Pierre Vignon de conceber um edifício inspirado nos grandes templos da antiguidade clássica. A queda de Napoleão, no entanto, mudaria novamente o rumo da construção. Luís XVIII decidiu devolver o edifício ao culto católico e manter sua dedicação original a Santa Maria Madalena. As obras continuaram durante diferentes regimes políticos, até serem concluídas em 1842. A consagração oficial ocorreu em 1845. Poucos monumentos em Paris resumem tão bem as mudanças políticas da França entre a monarquia, a Revolução, o Império e a Restauração. Mas, por que uma igreja dedicada a Maria Madalena em Paris? Maria Madalena é um dos personagens mais importantes do cristianismo. Os evangelhos relatam que ela acompanhou Cristo durante sua vida pública, permaneceu fiel durante a crucificação e foi a primeira testemunha da ressurreição. Por essa razão, a tradição cristã frequentemente a chama de Apóstola dos Apóstolos. Mas existe uma razão ainda mais profunda para a devoção francesa à santa. Segundo uma antiga tradição cristã, após a morte do Cristo, Maria Madalena teria deixado a Terra Santa acompanhada por Maria Salomé e Maria Jacobé e outros discípulos. A embarcação teria chegado à costa da Provence, no sul da França, próximo da atual cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer. Maria Madalena teria então evangelizado a região antes de se retirar para uma vida de oração e penitência na montanha de Sainte-Baume. Segundo essa tradição, foi ali que ela passou os últimos anos de sua vida, onde faleceu. Por isso, seu culto permanece extremamente forte no sul da França até hoje. Na Basílica de Saint-Maximin de la Sainte-Baume encontra-se um famoso relicário contendo aquele que a tradição identifica como sendo o crânio de Maria Madalena. E aqui, na Madeleine de Paris, existe também uma importante relíquia da santa. Em uma das capelas laterais, encontra-se um relicário contendo um fragmento de seu fêmur. A relíquia é acompanhada pela certificação e autenticação eclesiástica tradicional, incluindo 3 selos de cera vermelha que atestam sua autenticidade, segundo os procedimentos da Igreja Católica. Para muitos peregrinos, este é um dos momentos mais emocionantes da visita. Agora, observemos o grande frontão da fachada principal. Essa imensa composição foi realizada por Philippe-Henri Lemaire e inaugurada em 1833. Ela representa o juízo final. No centro, encontramos Cristo glorificado. À sua volta aparecem santos, anjos e personagens da tradição cristã. Entre eles está Maria Madalena. O aspecto mais interessante da obra é sua mensagem espiritual. Madalena aparece voltando-se para o Cristo, enquanto abandona simbolicamente os vícios e os pecados do mundo terreno, que ficam à nossa direita quando a gente olha de frente. A escultura nos fala de conversão, transformação interior e esperança. Ela lembra ao visitante que a santidade não nasce da perfeição, mas da capacidade de recomeçar.
Antes de entrar, vale observar a arquitetura do edifício. A igreja é cercada por 52 colunas coríntias monumentais, com aproximadamente 20 metros de altura, inspiradas diretamente na arquitetura greco-romana. Elas dão à Igreja da Madalena a aparência única de um templo clássico. E é justamente por isso que ela se diferencia de praticamente todas as outras igrejas de Paris. Chegamos agora às monumentais portas de bronze. As gigantescas portas foram executadas pelo escultor Henri de Triquety entre 1834 e 1841. Com cerca de 8 metros de altura e várias toneladas, elas estão entre as maiores portas monumentais da França. Os painéis representam os 10 mandamentos, através de cenas inspiradas no Antigo Testamento. Cada detalhe foi pensado para transmitir um ensinamento moral e religioso aos fiéis que entram na igreja. Ao atravessar essas portas, deixamos para trás o movimento da cidade e entramos em um espaço marcado pela grandiosidade e pela espiritualidade. Logo à direita encontramos um importante conjunto escultórico em mármore representando o casamento da Virgem Maria com São José sob a bênção divina. A delicadeza dos gestos e a pureza do mármore refletem a tradição escultórica francesa do século XIX. Do lado oposto, encontramos o Batismo de Cristo, obra do grande escultor François Rude, conhecido também pelo famoso relevo da Partida dos Voluntários, de 1792 no Arco do Triunfo. Rude apresenta aqui São João Batista derramando a água do Jordão sobre Cristo. A obra impressiona pela força das figuras e pela intensidade espiritual da cena. Prosseguindo pela nave central, chegaremos ao coração da igreja. Diante de nós encontra-se o magnífico altar-mor. Sobre ele, vemos uma das obras-primas de La Madeleine, o grupo escultórico representando Maria Madalena elevada aos céus. A obra foi realizada por Carlo Marocchetti e inaugurada em 1842. Executada em mármore branco, ela representa Maria Madalena sendo conduzida ao céu por 3 anjos. O conjunto pertence ao estilo romântico do século XIX, marcado pelo movimento das figuras, pela emoção dos rostos e pelo dinamismo da composição. A escultura parece literalmente flutuar acima do altar. Ela simboliza a recompensa espiritual da santa após uma vida de fé, penitência e fidelidade a Cristo. Atrás do altar, encontramos ainda a monumental decoração em mármore que transforma essa parte da igreja em um verdadeiro cenário teatral, característica muito apreciada pela arte religiosa do século XIX. Ao elevarmos o olhar para a grande cúpula do coro, encontramos uma das pinturas mais importantes de Paris. Trata-se de uma obra realizada por Jules Claude Ziegler entre 1835 e 1837. A composição representa a história do cristianismo. No centro da pintura aparece Cristo glorificado acolhendo Maria Madalena na glória celestial. Ao redor, vemos santos, apóstolos, doutores da igreja e personagens que marcaram a história do cristianismo. Mas existe um detalhe fascinante. Entre essas figuras históricas encontramos Napoleão Bonaparte. Sua presença faz referência ao Concordato de 1801, acordo firmado entre Napoleão e o Papa Pio VII, que restabeleceu oficialmente as relações entre a França e a Igreja Católica, após os anos turbulentos da Revolução Francesa. O próprio Papa Pio VII também aparece representado logo à direita de Napoleão, assinando o documento. Foi ele quem participou da coroação de Napoleão na Catedral de Notre-Dame de Paris em 1804. Assim, a pintura não fala apenas da religião, ela também conta parte da história política da França. La Madeleine foi igualmente palco de importantes acontecimentos históricos. Em 1849, realizou-se aqui a cerimônia fúnebre de Frédéric Chopin, o músico. Milhares de pessoas lotaram a igreja para prestar homenagem ao compositor polonês. Durante a cerimônia foi executado o célebre Requiem de Mozart, atendendo a um desejo expresso pelo próprio Chopin. Em 1891, outro personagem, e dessa vez ligado à história do Brasil, passou por este local. Foi aqui que ocorreu o velório de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, falecido durante seu exílio em Paris. Antes do translado de seus restos mortais, uma grande homenagem foi realizada nessa igreja. Seu carro fúnebre foi o mesmo de Luís XVIII. Ao final da visita, percebemos que La Madeleine é muito mais do que uma simples igreja. Ela reúne arquitetura clássica, fé cristã, arte monumental, história da França, memória do Império Napoleônico e até importantes capítulos da história brasileira. Um único lugar onde Maria Madalena, Napoleão, Chopin, Dom Pedro II se encontram sob o mesmo teto, no coração de Paris.
Viram só como a Igreja de la Madeleine é rica em histórias? E imaginem só, isso foi só a primeira parte. Agora, na segunda parte, você vai saber comigo quem são esses brasileiros que tem tudo a ver com a igreja e que também fizeram história aqui em Paris. Vamos comigo pra gente descobrir. Gente, o primeiro brasileiro que tem tudo a ver com a Igreja de la Madeleine é Dom Pedro II. Vem comigo pra você saber dessa história e por que ele tem tudo a ver com a Igreja da Madeleine. Dom Pedro II, o último imperador brasileiro, com certeza passou por esse trajeto. Nascido em 1825, subiu ao trono ainda criança. Governou o Brasil por quase 60 anos, de 1840 a 1889, período em que o país conheceu estabilidade política, crescimento econômico e importantes transformações, como a abolição da escravidão em 1888. Mas Dom Pedro II era muito mais do que um chefe de Estado. Apaixonado pelo conhecimento, falava diversas línguas, estudava astronomia, arqueologia, literatura e ciências. Mantinha amizade e correspondência com algumas das maiores personalidades de sua época, como Victor Hugo, Louis Pasteur e Graham Bell. Muitos diziam que ele parecia muito mais um professor ou um cientista do que um imperador. Em 1889, a monarquia foi derrubada pela proclamação da República. Sem resistência e sem derramamento de sangue, Dom Pedro II partiu para o exílio. Paris tornou-se sua principal residência. Foi aqui que ele passou os últimos anos de sua vida, hospedado no Hotel Bedford, gerenciado pela mesma família há mais de um século. O Hotel Bedford de Paris é conhecido como o último hotel suíço da cidade, a poucos passos da Igreja da Madalena. No muro de entrada, podemos ver a placa que apresenta Dom Pedro II como um grande homem amante do conhecimento. Observe que aqui também viveu Heitor Villa-Lobos. Mesmo longe do trono, Dom Pedro II continuou frequentando museus, bibliotecas, conferências e encontros intelectuais. Até o fim da vida permaneceu fiel à sua grande paixão, o saber. Faleceu em Paris em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos. Em seu cortejo, o carro fúnebre foi o mesmo do rei Luís XVIII. Ele pode ser visto gratuitamente na Galerie des Carrosses, em Versailles, inclusive em um passeio guiado que você também pode fazer comigo.